Olá, sejam bem-vindos à Central do Enem. Eu sou o professor Márcio de Matemática. Nessa aula de hoje, nós vamos abordar os seguintes temas. Vamos dar continuidade à teoria dos conjuntos. Vamos falar do cálculo do número de elementos da união entre dois e três conjuntos e, por fim, faremos a resolução de problemas. Então, pegando o finalzinho da nossa última aula, quando nós falamos sobre o número de elementos da união entre dois conjuntos, nós resolvemos uma questão baseada nessa equação aqui. Olha. Nós consideramos dois conjuntos A e B não vazios, podemos calcular o número de elementos da união entre A e B usando essa fórmulazinha que vocês podem ver aqui no slide, certo? Uma das coisas que os alunos costumam me perguntar é o seguinte: professor, por que quando eu calculo o número de elementos da união entre A e B, eu não faço a soma direta do número de elementos do conjunto A com o número de elementos do conjunto B? A ideia é muito simples. Observem nesse nosso slide que quando eu considero aqui o número de elementos do conjunto A, eu faço esta conferência aqui, número de elementos do conjunto A. Observa aqui, olha só o detalhe aqui. Ok? Quando eu faço a conferência do número de elementos do conjunto B, eu tenho esta região aqui. Observem que essa região aqui, que é justamente a interseção entre A e B, ela foi conferida duas vezes. Uma vez quando eu considerei o conjunto A e a outra vez quando eu considerei o conjunto B. Então, quando eu faço a soma entre o número de elementos do conjunto A com o número de elementos do conjunto B, essa interseção ela acaba sendo conferida duas vezes. Por isso que tem esse sinalzinho de menos aqui. Ok? Então, a interseção daria essa região toda e essa parte aqui, acabou sendo conferida duas vezes. Então, é por isso que eu somo número de A mais número de B menos uma interseção entre A e B, certo? Então, dando continuidade, vamos resolver uma questão agora justamente utilizando esse diagrama. Lembrando um pouquinho do que a gente falou na aula passada. Quando nós nos deparamos com uma questão, eu preciso lembrar do que nós estudamos na aula passada. Para se resolver uma questão de matemática, nós devemos, primeiramente, dividir a questão em partes. Ok? Qual foi a primeira parte que nós vimos na aula passada? É você identificar os dados da questão. Então, à medida que você vai lendo a questão, você vai identificando os dados. Por exemplo, aqui, olha, uma atividade com duas questões foi aplicada em uma classe de 40 alunos. Então, aqui eu já tenho o meu número de elementos dessa classe de alunos. Os resultados apontaram que 20 alunos haviam acertado as duas questões. Olha só, então 20 alunos acertaram a primeira e a segunda questão, certo? 35 alunos acertaram a primeira questão, 25 alunos acertaram a segunda questão. Então, presta atenção que essa sempre é a primeira etapa dos meus problemas de matemática. Eu identificar quais são os dados que a questão está me fornecendo. Quais são os elementos que o problema me oferece para eu tentar construir uma solução. Ok? Então, essa é a primeira etapa. A segunda etapa é você identificar claramente o que é que o problema está pedindo. Dá uma olhadinha aqui que ele fala assim, calcule o percentual de alunos que acertou apenas uma questão. Beleza? Então, eu identifiquei quais são os dados da questão e eu identifiquei o que o problema está pedindo. Vamos organizar essas informações. Olha só, na nossa solução, eu já tenho o número de elementos do conjunto universo aqui, né? Que são os alunos que compõem a minha classe. Eu já tenho também o número de elementos da interseção dos alunos que acertaram a primeira e a segunda questão, 20 alunos. Ele diz também para nós que o número de alunos que acertou a primeira questão é 35 e o número de alunos que acertou a segunda questão é 25. Eu identifiquei que ele quer saber o percentual de alunos que acertaram apenas uma questão. Então, olha só, eu já tenho os dados da questão, eu já identifiquei o que o problema quer saber e agora eu me pergunto, agora sim,
como é que eu vou resolver isso? Que equação eu uso? Como é que fica o meu diagrama, né? Então, eu vou pensar no seguinte, esse percentual será, como é um valor percentual, será o número de alunos que acertou uma questão dividido pelo número de alunos da classe, tá bem? Agora, vamos ver como é que a gente poderia aplicar essa solução usando o nosso diagrama. Aqui eu teria o conjunto universo, o conjunto dos alunos que acertaram a primeira questão e o conjunto dos alunos que acertaram a segunda questão. Vamos pegar aqui a nossa canetinha e distribuir esses números aqui dentro. Em questões envolvendo diagrama, você começa a fazer a distribuição dos valores aqui dentro sempre pela maior interseção. Observa aqui, eu tenho aqui a interseção entre o número de alunos que acertaram a primeira e a segunda questão. Então, a interseção é essa regiãozinha bem aqui, ó. E ele diz que nessa região eu tenho 20 alunos. Então, vamos colocar aqui os 20 alunos que acertaram a primeira e a segunda questão. Beleza. Agora eu dou uma olhadinha para cá e percebo o seguinte, 35 alunos acertaram a primeira questão. Então, esse aqui, ó, é o conjunto dos alunos que acertaram a primeira questão. Olha, esse conjunto aqui todinho. Acontece que aqui eu já tenho 20. Para 35, falta quanto? 15. 15 alunos acertaram aqui somente a primeira questão. Tudo bem. Agora eu olho aqui para o número de alunos que acertaram a segunda questão, 25. Então, este aqui, ó, é o conjunto do número de alunos que acertou a segunda questão. Ele diz que 25 acertaram a segunda questão, sendo que aqui dentro eu já tenho 20. Se aqui dentro eu já tenho 20, para 25 faltam 5. Lembrando que essa nossa classe, ela tem 40 alunos. Beleza? Então, olha só. Continuando agora nessa nossa resolução, número de alunos que acertou uma questão. Se você observar, olha, tem esse 15 aqui, são 15 alunos que acertaram somente a primeira questão, mais estes 5 aqui, ó, que é o número de alunos que acertaram somente a segunda questão. Tudo bem? E ele diz assim, dividido pelo número de alunos da classe, que nós já sabemos valer 40. Então, isso aqui seria 20 dividido por 40. Nós sabemos que 20 dividido por 40 dá 0,5, ok? Só que como ele quer o valor percentual, eu vou pegar 0,5 e vou multiplicar por 100. E aí, se nós fizermos essa multiplicação, a gente chega na resposta que 50% dos alunos acertou apenas uma questão. Portanto, a resposta é a letra E. Certo? Letra E. Beleza? Deu para entender? Caso você não tenha entendido, você pode revisar, rever novamente essa solução. Ok? Agora vamos pensar no seguinte. Vamos pensar no número de elementos da união entre três conjuntos. Como é que nós calcularíamos, tanto usando uma equação quanto o diagrama, o número de elementos da união entre três conjuntos? Então vamos fazer o seguinte, sejam os conjuntos A, B e C, não vazios, podemos calcular o número de elementos da união entre eles da seguinte forma. Olha, aparece essa equação aqui imensa para nós calcularmos o número de elementos da união entre A, B e C. Número de A mais número de B mais número de C, menos a interseção entre A e B, menos a interseção entre A e C, menos a interseção entre B e C, mais a interseção dos três conjuntos A, B e C. Ok? No diagrama, conjunto universo, conjunto A, conjunto B, conjunto C, e aí nós teríamos, então, pegando a nossa canetinha aqui, nós teríamos, então, o número de elementos da união entre A, B e C, ou seja, entre esses três conjuntos, essa região toda que a gente está assinalando aqui para vocês, certo? Pelos mesmos motivos que a gente viu no slide anterior, você faz essas subtrações aqui das interseções entre A e B, entre A e C, entre B e C, ok? Mas o importante mesmo é a gente ver como é que isso aí se comporta em uma questão que caiu no Enem. Olha essa questão, uma questão longa, né? Uma questão que a gente tem que ler com calma para a gente entender a sua solução. Então, lembra do que eu falei no momento anterior da aula?
nos deparamos com uma questão envolvendo conjuntos. É um problema. O que é que nós temos que fazer? Dividir o problema em 3 partes. A primeira parte, quais são os dados da questão. Então, à medida que eu for lendo, eu vou identificando os dados. A segunda parte, identificar claramente o que é que o problema está pedindo. E só num último momento, numa última etapa, é que eu vou me perguntar como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou responder a questão. Então, vamos ler aqui, olha. Um fabricante de cosméticos decide produzir 3 diferentes catálogos de seus produtos, visando a públicos distintos. Como alguns produtos estarão presentes em mais de um catálogo e ocupam página inteira, ele resolve fazer uma contagem para diminuir os gastos com originais de impressão. Os catálogos C1, C2 e C3 terão, respectivamente, olha os dados, 50, 45 e 40 páginas, certo? Comparando os projetos de cada catálogo, ele verifica que C1 e C2 terão 10 páginas em comum. Opa, aqui ó, C1 e C2 terão 10 páginas em comum. Então isso aqui já é o número de elementos da interseção entre C1 e C2, beleza? C1 e C3 terão 6 páginas em comum. Então aqui já é o número de elementos da interseção entre o catálogo 1 e o catálogo 3. E aí ele continua. C2 e C3 terão 5 páginas em comum, né? Quer dizer, número de elementos da interseção entre o catálogo 2 e o catálogo 3. Aí ele completa aqui no final. Das quais 4 também estarão em C1, né? Então, dessas 5 páginas, 4 também estarão no catálogo C1, ou seja, 4 aqui é o número de elementos da interseção entre C1, C2 e C3. Ok? Então, fui lendo o enunciado da questão e fui organizando os dados. Vamos ver como é que isso fica na nossa solução. Então, agora eu já sei que o número de elementos ou o número de páginas do catálogo C1 é 50, do catálogo C2, 45, do catálogo C3, 40. A interseção entre C1 e C2 dá 10 páginas, a interseção entre C1 e C3, 6 páginas. A interseção entre C2 e C3, ou seja, entre o catálogo 2 e o catálogo 3, 5 páginas. E 4 páginas estão nos 3 catálogos, ou seja, 4 páginas fazem parte da interseção entre C1, C2 e C3, né? Ou seja, eu tenho 4 páginas que aparecem ao mesmo tempo no catálogo C1, no catálogo C2 e no catálogo C3. Então, tudo bem. Beleza, então a questão aqui foi a seguinte, veja só, ele perguntou para nós, o seguinte, nessas condições, o fabricante para a montagem dos 3 catálogos, certo? Necessitará de quantas originais? Então, o que ele está querendo saber aqui? Bora identificar o que ele quer saber. O que ele quer saber, na verdade, é o número de páginas que eu terei nos 3 catálogos, ou seja, o número de páginas de C1 unido com C2 unido com C3. Beleza? Então você vê que são muitas informações. Olha, aqui quais são os dados da questão, aqui o que é que o problema pede e aqui ó, já começou a aparecer para nós a estratégia que eu vou usar, né? Como que eu vou fazer isso? Vou fazer pelo diagrama. Peguei aqui um conjunto universo, vou marcar aqui os 3 conjuntos, conjunto do número de páginas de C1, do C2 e do catálogo C3. Beleza? Agora, o que eu vou fazer, turma? Eu vou distribuir esses números. Observa que a minha maior interseção aqui é esse cara aqui, ó, né? É o número de elementos da interseção entre C1, C2 e C3, 4. Onde é que está essa interseção? Essa interseção está bem aqui, ó. Observa aqui o nosso marcador vermelho. Aqui é a interseção dos 3 conjuntos. E aqui ele diz que tem quantos elementos? 4. Então, vamos colocar o 4 bem aqui, ó. Beleza, pronto. 4 páginas são comuns aos 3 catálogos, ok? Vamos ver aqui a interseção entre C2 e C3, entre o catálogo 2 e 3. Então, olha só, catálogo 2, catálogo 3, a interseção está bem aqui, ó. É essa região aqui entre C2 e C3, né? Essa aqui é a interseção entre esses 2 conjuntos. Só que aqui dentro ele diz que tem 5. Ora, se aqui dentro tem 5 e aqui já tem 4, está faltando quanto para completar 5?
1. Pronto, beleza. Então, já fiz essa distribuição. Agora eu vou olhar para a interseção entre C1 e C3. Olha, C1 e C3. Ele diz que tem 6 páginas em comum, né, nessa interseção entre C1 e C3. A interseção entre C1 e C3 está bem aqui. Ó. Ele diz que aqui tem que ter 6. Só que eu já tenho 4. Para 6 faltam quantas? Ou quantos? 2, né? 2 páginas. Faltam 2. Ótimo. Agora vamos pensar aqui, olha. A interseção entre C1 e C2, ele diz que tem 10. Onde é que está a interseção entre C1 e C2? Está bem aqui, ó. Aqui tem que ter 10, certo? 10 páginas em comum. Só que eu já tenho 4 aqui. Para 10, faltam quantas? 6. Beleza. Agora vamos distribuir esses outros valores aqui, olha. Vamos pensar aqui que o catálogo C3 tem 40 páginas. Então, olha, bem aqui tem que ter 40, certo? Bem aqui tem que ter 40. Só que se você ver aqui, ó, eu já tenho 7. Para 40, está faltando quanto? 33, ok? Vamos ver aqui o catálogo C2. O catálogo C2 tem 45 páginas. Então, esse cara aqui, ó, 45 páginas, certo? Só que aqui dentro, para ter 45, eu tenho que pensar o seguinte, olha, 10 e 1, 11, certo? 10 e 1, 11. Para 45, está faltando quanto? 34, beleza? Então, faltando apenas o catálogo C1. Aqui tem que ter 50, olha só, aqui tem que ter 50, certo? Mas observa, 6 e 4, 10, 12, para 50, está faltando quanto? 38. Ok? Então, como é que eu calcularia esse número de elementos da união entre C1, C2 e C3? Eu tenho que somar essa turma todinha. Observa que só o catálogo C1 aqui, ó, só o catálogo C1, ele tem 50 páginas aqui, ó. Só aqui o catálogo C1 tem 50 páginas, beleza? Então, olha só, 50, né? 50 aqui de C1, mais 34, mais 1, mais 33. Então, vamos lá. 50 mais 34, mais 1, aqui vai dar 35, mais 50, 85, né? Então, vamos somar passo a passo aqui. Eu teria 50 mais 34, mais 1, mais 33. Beleza? Bora somar aqui, ó. Aqui dá 5 e 3, 8. Aqui 8 e 3, 11. Então pronto, olha só, turma. Aqui aparece a nossa resposta, certo? Então a letra C, né? Então, observa bem o que nós fizemos, né? Texto grande, a gente fez a leitura da questão, certo? Fez a leitura da questão, retirou os dados aqui do problema, depois identificou o que é que o problema pede, só então a gente se perguntou como eu vou resolver a questão, certo? Então observem que todas as vezes a gente utiliza essa estratégia. A gente divide o problema em etapas, ok? O que é que o problema nos fornece de dados, depois eu penso o que é que o problema quer saber e somente no final eu me pergunto como, que fórmula eu vou usar, que estratégia eu vou usar. Então, aqui, nessas duas soluções que a gente fez da primeira e da segunda questão, a gente utilizou o diagrama. Em aula anterior, a gente utilizou as fórmulas, certo? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que isso tenha ajudado vocês. Eu quero agradecer a participação. Um muito obrigado a todos e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Um abraço.